Você já parou para pensar por que o seu gato apareceu justo no momento mais difícil da sua vida? Aquele momento que você mais precisava de um consolo emocional, um momento silencioso e de muitas dúvidas, mas sem respostas. Você já parou para refletir, porque entre tantas almas no mundo, foi justamente você que ele escolheu para proteger emocionalmente, para dormir ao seu lado, para ronronar quando o silêncio gritava? E se eu te dissesse que alguns humanos são escolhidos espirituais por gatos, principalmente quando a sua frequência está baixa? E mais, e se esse gato, que um dia te salvou emocionalmente, for na verdade um guia, um espírito antigo, reencarnado, enviado só para te proteger? Respira fundo e fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual dos gatos e como isso pode despertar uma conexão profunda entre vocês. Tudo começa naquele momento em que a gente pensa que está sozinho no mundo. A vida parece travada, os dias cinzas e o coração pesado. Você lembra como era a sua rotina antes do seu gato aparecer? Muitos dos escolhidos descrevem aquele tempo como um vazio. Nada fazia muito sentido. As emoções oscilavam entre a apatia e o desespero, e até o ato de levantar da cama era como carregar toneladas invisíveis. E então, do nada, um ser de 4 patas entra em cena. Às vezes é adotado por impulso. Às vezes simplesmente aparece na porta de casa, como quem já sabia o caminho. Outras vezes, é um presente de alguém que nem imaginava estar entregando uma chave espiritual. E é aí que a mágica começa. Ele não fala, mas você sente. Ele não julga, mas te entende. Ele não pede nada, mas entrega tudo. Com o tempo, você percebe que seu humor muda quando ele está por perto, que ele se deita exatamente quando você começa a chorar, que ele encosta o focinho em você quando as crises de ansiedade ameaçam te engolir. Coincidência? Não para quem enxerga além, não para quem foi escolhido. E atenção, o comportamento desses gatos não é aleatório. Muitos se tornam verdadeiros sentinelas energéticos da casa. Eles evitam certos cômodos, desviam o olhar de determinadas pessoas e muitas vezes você os vê encarando o nada com os olhos fixos, como se vissem o que a gente não vê. Esses gatos carregam uma missão. Eles não são qualquer um. Eles não vieram por acaso. Muitos especialistas em comportamento animal e espiritualidade felina têm observado padrões entre os gatos de pessoas emocionalmente sensíveis. Eles se aproximam de quem carrega traumas não resolvidos. Eles se sentem atraídos por corações feridos. E não, isso não é por pena, mas por propósito. Esses gatos agem como amplificadores emocionais. Ao ronronarem, eles liberam frequências que ajudam a reorganizar campos energéticos. Sim, você ouviu certo. O ronronar do seu gato é uma espécie de reiki natural. Estudos já mostraram que o som do ronronar pode ajudar na regeneração de tecidos, na redução do estresse e até na melhora da densidade óssea. Mas vamos além da biologia aqui. O que você talvez não saiba é que ele também está te lendo espiritualmente. Eles se deitam em cima de chakras específicos. Muitos donos relatam que seus gatos escolhem dormir justamente sobre o coração, o plexo solar ou até mesmo o topo da cabeça, regiões onde há bloqueios ou conflitos energéticos latentes. Coincidência? Não, é cura, é guia, é missão. E sabe aquele comportamento que você achava estranho? Aquela mania de te encarar do nada, de dormir sempre do mesmo lado da cama, de se esconder quando você está com visita nova? Não é frescura, é leitura de campo. Eles estão sempre agindo no invisível. Agora eu quero que você lembre da primeira vez que seu gato apareceu em um momento de dor. Lembre-se da forma como ele se comportou. Lembre-se se ele mudou sua rotina, ou se por algum motivo fez você olhar a vida por outro ângulo. Porque a verdade é simples e profunda. Se ele te salvou emocionalmente, ele não é só um animal. Ele é um mensageiro. E se você acha que isso tudo é só coisa da sua cabeça, espera até ouvir o que vem a seguir. Mas antes, se você já teve alguma experiência espiritual com seu gato,
Deixe aqui nos comentários para aprendermos cada vez mais sobre esse mundo tão especial que muitas vezes é passado despercebido. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. À medida que os dias passam e esse gato permanece ao seu lado, você começa a notar pequenas sincronicidades. Parece que ele sente antes de você sentir. Ele se antecipa. Ele aparece quando o peso emocional começa a apertar. E mais, quando você tem um sonho ruim, ele dorme mais perto. Quando você briga com alguém, ele some por horas, como se estivesse absorvendo ou transmutando aquela energia. Isso não é exagero. É uma das características mais evidentes dos chamados gatos guardiões, seres espirituais que se manifestam na forma felina para cumprir uma tarefa específica com a alma humana escolhida. E adivinha? Essa alma é você. Existe uma teoria antiga entre monges budistas e místicos do Oriente Médio que diz que alguns gatos não reencarnam aleatoriamente. Eles são espíritos antigos, que já foram humanos em outras vidas, e que escolhem voltar em forma de gato por uma única missão: proteger uma alma que, por alguma razão cósmica, carrega um tipo de luz que precisa ser preservada. Esses gatos não apenas vivem com você, eles te estudam, te acompanham nos ciclos, sentem quando sua vibração baixa, se afastam quando você mente para si mesmo e se aproximam quando você começa a se reconectar com sua essência. E quer saber de uma coisa muito louca? Muitos dos escolhidos relatam que seus gatos se comportam como espelhos emocionais. Quando estão em crise, o gato adoece. Quando se curam, o gato melhora. Quando estão vibrando alto, o gato brinca. Quando estão em negação, o gato se isola. Eles não falam, mas tudo neles comunica. E se você prestar atenção, seu gato está te dando mensagens o tempo inteiro. Você pode perceber também que, com o passar do tempo, esse gato te fez evoluir, te fez pensar diferente, te ajudou a confiar mais, a amar mais, a ter paciência, a observar o mundo com outro ritmo. Isso não é só companhia, isso é transformação energética silenciosa. E talvez a maior prova de que ele é seu guia é que ele continua te ensinando, até mesmo quando vai embora. Sim, muitos guias felinos se vão de forma repentina, e a dor é esmagadora. Mas se você olhar de verdade, vai perceber que ele cumpriu sua missão, que o que ele precisava te ensinar, ele ensinou, e que a alma dele ainda está por perto. O elo com um guia espiritual não se rompe com a morte. Ele apenas muda de forma. Talvez agora você esteja entendendo melhor por que aquele gato apareceu na sua vida justo quando tudo parecia sem sentido. E talvez, só talvez, ele tenha aparecido não apenas para te salvar. Mas lembre-se, a conexão espiritual entre humanos e gatos é tão antiga quanto as civilizações que nos moldaram. No Antigo Egito, por exemplo, os gatos não eram apenas adorados como deuses. Eles eram considerados pontes entre o mundo material e o mundo dos espíritos. Eram vistos como guardiões da alma, protetores de portais e companheiros dos sacerdotes nos rituais mais sagrados. Mas o que pouca gente sabe é que essa reverência não foi à toa. Ao longo das eras, várias culturas e tradições ocultas identificaram nos gatos um poder raro: a capacidade de transitar entre planos sem perder a consciência de sua missão. Enquanto outros animais apenas vivem, os gatos lembram. Eles lembram quem são, lembram por que estão aqui e, acima de tudo, lembram quem são os escolhidos a quem devem proteger. Na espiritualidade avançada, principalmente nas correntes ligadas à teoria da manifestação, acredita-se que os gatos não apenas nos escolhem, eles nos manifestam. Sim, você leu certo. Gatos, em determinados níveis de consciência felina, manifestam humanos. Eles escolhem entre milhares de possibilidades energéticas aquela alma que vibra na frequência exata do que eles precisam proteger, guiar ou curar. Você não ganhou seu gato. Você foi chamado por ele. Ele atraiu você até o espaço exato onde sua jornada se cruzaria com a dele.
Isso acontece por quê? Porque o vínculo entre vocês não começou nesta vida. Em planos espirituais mais elevados, guias não são atribuídos de forma aleatória. Eles são designados por afinidade kármica, por laços ancestrais e por contratos de alma firmados antes do nascimento. É por isso que, mesmo que o seu gato tenha vindo de um abrigo, de uma rua movimentada ou de uma ninhada desconhecida, quando vocês se encontraram, você sentiu um olhar, um toque, um silêncio que falava tudo. Aquela sensação inexplicável de já te conheço, porque sim, você já conhecia. E mais, existem evidências espirituais de que muitos gatos, antes de encarnarem, já observam seus humanos de longe, em planos astrais. Eles estudam seus hábitos, suas dores, seus potenciais. E quando a hora certa chega, eles escolhem descer. Descer para guiar, descer para proteger, descer para despertar. Você pode notar que, desde que ele chegou, sua intuição aumentou. Seus sonhos ficaram mais vívidos. Sua sensibilidade com energias ficou mais aguçada. Você passou a perceber mais sinais do universo, a confiar mais nos instintos, a sentir presenças que antes ignorava. Tudo isso é parte do que os espiritualistas chamam de ativação da alma escolhida. E seu gato é o gatilho dessa ativação. Mas como exatamente ele faz isso? Ele te conduz para dentro. Ele te obriga a desacelerar. Ele te coloca em contato com ciclos naturais, do sono, da atenção, do toque, da respiração. Ele vibra ao seu redor como um campo sutil, organizando seus pensamentos, suas emoções, seu campo áurico. E o mais bonito? Ele faz isso em silêncio, sem esperar nada em troca. Porque guias não cobram. Eles apenas cumprem o que vieram fazer. É por isso que você sente que o ama de uma forma que ninguém mais entende. Porque a conexão não está na superfície. Ela está escrita em outra camada da realidade. Agora me diga com toda sinceridade. Depois de tudo isso que você ouviu, ainda acha que foi você quem salvou o seu gato? Ou será que foi ele quem chegou na sua vida justamente quando você estava se perdendo de si mesmo? Porque os verdadeiros guias espirituais não aparecem com luzes brilhantes, túnicas sagradas ou vozes do além. Eles chegam em silêncio, com patas macias, olhares intensos, presenças que invadem o seu quarto, o seu coração e sua alma. Eles não precisam de palavras, eles não explicam, eles apenas existem, e no simples existir, eles transformam. E aqui vai a pergunta que pode mudar tudo. Será que você é capaz de reconhecer quando um espírito antigo decide te guiar por meio de um corpo felino? Ou será que está esperando que a espiritualidade venha com fórmulas prontas, previsíveis, confortáveis? Porque às vezes, o universo envia mestres camuflados em pelo e silêncio. Às vezes, o universo testa sua capacidade de enxergar além da lógica, de sentir o que não pode ser tocado, de ouvir o que só o coração é capaz de escutar. E se o seu gato já te salvou emocionalmente, mesmo que tenha sido só uma vez, mesmo que tenha sido num momento aparentemente pequeno, entenda, ele não é só um gato. Ele é um elo espiritual, um guardião da sua essência, um espelho da sua alma. E acima de tudo, ele é o lembrete de que você é um escolhido. Agora, respira fundo, fecha os olhos e se pergunta: será que você já teve outros guias em outras vidas, que também vieram em forma de gato para te proteger emocionalmente? Será que existe uma linhagem felina te acompanhando há séculos, vida após vida? Essa resposta talvez venha em um sonho, talvez no silêncio de um olhar, ou talvez no próximo vídeo deste canal. Se você já teve alguma experiência espiritual com seu gato, deixe aqui nos comentários para aprendermos cada vez mais sobre esse mundo tão especial que muitas vezes é passado despercebido. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.
Gratidão, meus amigos. Aproveitem bastante seus felinos espirituais e até o próximo vídeo.